Bom dia, minha gente. Passando por aqui para deixar mais uma frase para vocês, não é? Que nos diz assim: quando tratamos as pessoas bem, o Senhor nos abastece com sua graça, né? Se tratamos as pessoas bem, logo somos abastecidos pela graça do Senhor. Não por sermos engraçados, mas por termos a graça, a paz do Senhor conosco, né, para que todos que estejam conosco também sejam abraçados por Cristo e sinta essa paz, né? E temos que ser sempre assim, sempre apaziguar as coisas, sempre termos paz em nós, que quando as pessoas convivem ou estão conosco no mesmo ambiente, né, eles também sentem essa paz que temos, realmente, glória a Deus, né? Hoje eu estive em um ambiente muito importante para mim, não é? E Deus me fez sentir uma paz. E ao mesmo tempo o Espírito Santo veio sobre mim e mandou ungir, não é? Um rapaz nesse ambiente. E ele foi ungido já pela segunda vez, só que dessa vez diferente. Fez uma oração verdadeira, diretamente para Cristo, pela vida dele. Amém? Eu separei também um versículo que fala sobre esse tratamento dessa frase que Deus me deu, não é? Que nos diz assim. Eu separei aqui Lucas 6:31. Tratem os outros como vocês querem ser tratados. Romanos 12:10. Amai-vos e tratai-vos cordialmente uns aos outros. E 1 Coríntios 13:4-7. Porque descreve as qualidades do amor. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso. Não se vangloria, não se orgulha, não se importa indecentemente, não busca os seus interesses, não se limita, não suspeita o mal. Amém? Todos esses versículos falam sobre tratamentos, sobre tratarmos as pessoas bem, como nós queremos ser tratados. E muitas vezes estamos em alguns ambientes com algumas pessoas que elas não nos tratam bem. Realmente, se a gente não tiver essa graça que eu falei na minha mensagem, que Cristo nos dá. Olha, minha gente, os frios já estão por aqui, hein? É brabo esses bichinhos. Então, se nós não tivermos essa graça que Cristo nos dá todos os dias, graça diferente, né? Graça delicada, para não ficarmos bravos ou debatentes, né? Ou dizer coisas desagradáveis às pessoas, não seremos felizes. Só seremos felizes com essa graça maravilhosa que o Senhor nos dá, né? E podemos nos tratar bem, podemos conversar, seja coisas importantes, seja coisas engraçadas, seja coisas bobas mesmo, ou coisas problemáticas, não importa. O importante é todos conviverem bem, estar um com os outros, né? Falamos de relacionamento realmente, Cristo também falou várias vezes, e a Bíblia ensina só sobre relacionamentos mesmo com Cristo, com as pessoas, com os pastores, com os irmãos, né, com os pecadores. E Cristo fez isso durante sua jornada, né, no seu país, em Israel, quando esteve conosco, né? Então, sabemos que se fizermos feito Cristo, seremos felizes, teremos graça, teremos paz, né, teremos abastança nele, porque só somos usados por Cristo, pelo Espírito Santo, quando somos convertidos, eu digo assim, não com roupas ou objetos, mas convertidos no nosso interior, com nossa cura, não é? Especial que Cristo nos dá, de emoções, de sermos contritos nele, apegados com ele e também apegados com as pessoas. Porque não existe um amor completo se nós não nos apegarmos às pessoas. Que amor é esse? Que temos que amar de longe, não podemos nos aproximar, não podemos conversar, não podemos dar um abraço, né? Não podemos nos confraternizar. Que amor seria esse que Cristo nos ensina? Ele mesmo se confraternizou com muitas pessoas, com muitos crentes, com muitos católicos da época que já existiam, né? Com muitos pescadores, com muitos pecadores também, não é? Mas sabemos que ele se confraternizou com todos. E por que não podemos fazer o mesmo? Não precisamos correr da santa doutrina, mas precisamos abraçar as pessoas para que elas se sintam bem, se sintam amadas com Cristo, não é? E conosco também, porque se não adquirirmos amizades, não é? Com as igrejas, com as pessoas, com todos que nos rodeiam, não seremos felizes, porque vamos ficar só
sozinhos mesmo, dentro de casa, experiência própria. Eu fiquei tão contida em Cristo, minha gente, que eu não olhava mais nem para ninguém, só queria Cristo mesmo. Eu passei 11 anos da minha vida só em casa, era de casa para a igreja, não é? O trabalho, e meu trabalho é em casa mesmo, não é? Então, eu fiquei tão contida, só eu visitava as pessoas, né, aqui mesmo, não saía muito para fazer a obra fora, porque a nossa parte era por aqui mesmo, que nós fazíamos e ainda fazemos, né? Para fora iam outras pessoas. Nós não éramos menos preparados, fomos bem preparados realmente, mas era mais preciso nós ficarmos por aqui. Então eu fiquei tão contida em Cristo, né, que eu não quis mais amizades com ninguém. E eu dizia mesmo, só preciso ter amizade com Jesus, porque só Ele é quem não me abandona, Ele não me exclui, né? E sabemos que eu só não fui mais excluída porque foi uma só, mais abandonada que uma só, desde criança mesmo. Foi desde berço, desde nascimento que eu tive abandono, sofri vários abandonos. Não só de pessoas de família, mas de muitas outras pessoas mesmo, minha gente. Eu não sei que vida foi essa que Deus me deu. Eu não digo isso para influenciar vocês, nem para vocês terem pena, mas para dizer que quando somos muito contritos em Cristo, nós fazemos essas coisas mesmo. Nós nos guardamos, né? Por isso que tem o Salmo 91, né? Que diz que nós somos guardados no esconderijo do Altíssimo. Então isso eu fiz. Eu me guardei, me escondi dessas pessoas, desses povos que não me queriam. Eu queria eles, mas eles não me queriam. Então não tinha como eu estar junto com eles, né, minha gente? Que a gente não pode entrar onde não nos quer, né? Então, eu fiquei com Cristo, guardada debaixo do seu esconderijo, das suas asas santas, né? E bem escondidinha mesmo. E o pessoal perguntava, onde tu estava? Cadê tu que não te vi mais, né? Então, agora é que eu estou mais abrangente, estou saindo mais, né? Visitando mais lugares. Eu sempre gostei de visitar mais paredes de andar, que eu andava bastante, visitava as pessoas, mas de agora em diante é que eu vou fazer mais essas coisas, se Deus quiser. Então, sabe, quando nos tratamos bem, e também as que me tratam bem, né? Porque aqui não me trata bem, onde não me couber, também, realmente, infelizmente, eu não irei nem entrarei. Mas, para a glória de Deus, Deus tem me ungido, tem ungido minha casa, minha família para seus cultos, seus trabalhos, né? Meus familiares é quem faz parte comigo, né? Agora estamos todos juntos, para a glória de Deus. Eu passei 11 anos cuidando das famílias dos outros, evangelizando os outros, ensinando os outros, louvando para os outros. Era para Deus, mas para os outros, porque não era para minha família, né? Só para minha casa, eu, meu esposo, minha filha, Larissa, né? Que fazia parte comigo. E eu tenho outra também em São Paulo, mas ela não fazia parte da Assembleia, não é? Ela é católica mesmo. Então sabemos que quando nos juntamos com as outras pessoas, nós os abençoamos, mas nós não somos abençoados por ela. Realmente eu não fui abençoado por nenhum, minha gente, nenhum mesmo. Nenhuma pessoa que eu ajudei com os cultos, com as coisas da igreja. Não estou me reclamando, estou só dando exemplos assim do que nós passamos, né? E não fui ajudada por ninguém, abençoada por ninguém. Também eu nem esperava, porque Jesus disse que a gente fizesse por Ele, né? E fazendo por Ele, a gente estava fazendo pelas pessoas. Fazendo pelas pessoas, estava fazendo por Ele. Então tudo é em nome de Jesus que fazemos, né? Então só era abençoada por Jesus mesmo. Às vezes estava sem dinheiro, sem clientes. Quando pensava que não chegava várias encomendas, né? Várias negociações. E eu fazia. E todos pagavam, né? E assim fui vencendo. E não faltava dinheiro para eu pagar minhas coisas, para eu colocar minha vida para frente. Não era muito, mas era dava para respaldar o que precisava no momento, né? E assim Ele tem feito. Mas muitas vezes fazendo pelas pessoas mesmo e não somos abençoados por elas. Por elas, só somos abençoados por Deus. Então não podemos nos reclamar jamais. Caiu aqui do lugar. Não podemos nos reclamar jamais. Precisamos só estar com Cristo, fazer pelas pessoas, tratá-las bem. Porque se tratamos elas bem, elas não têm o que falar de nós. E se ela falar de nós, né? Elas não vão ser verdadeiras. Só vão ser falsas mesmo. Porque muitas pessoas que às vezes nós ajudamos, abençoamos, né? Não diga isso por mal, mas por bem de vocês, para vocês não ficarem entristecidos, não ficarem caídos,
né? Dizendo, mas Deus, o que foi que tu fizesse? Me mandasse ajudar tal pessoa, tal congregação, tal família, e eles nem as caras me deu. Então, sabemos que fazemos tudo por Cristo. Em Cristo, amém? Porque se nós não os abençoar, não seremos abençoados, né? Abraão abençoou todos, mas para esse todos ser abençoado, eles tinham que abençoar Abraão também. Então nós ainda fazemos parte desse povo. Quem nos abençoa será abençoado, e quem nos amaldiçoa será amaldiçoado. Amém, minha gente? Usamos palavras simples realmente, não precisamos de palavras nobres, palavras importantes para falar de Jesus, que Jesus era muito simples e usava coisas do dia a dia para falar com a gente, né? Com as pessoas, com os pecadores, né? E era bem abrangente nos assuntos, né? E ele sabia tudo que se passava e só dava bons exemplos, né? E usava parábolas para falar com a gente, né? Daquele tempo. Então sabemos que nós somos experientes em Cristo, não somos inexperientes. Somos experientes espirituais e sabemos o que fazemos, onde pisamos, por onde passamos, quem abençoamos, quem não abençoamos, quem amaldiçoamos também, que Deus também amaldiçoa se você não fizer o que Ele quer, o que é certo, né? Porque sabemos que se a gente fizer o que é errado e não se voltar para Cristo, Ele não nos abençoa, Ele não nos perdoa, não. Ele só nos perdoa se a gente fazer o que é errado, que a gente faz todos os dias, né? Com obras, com ações, com palavras, com pensamentos. Todos os dias nós pecamos. Então, todos os dias temos que pedir perdão ao Senhor, né? E se não pedimos perdão a Ele, Ele não tem para que nos perdoar. Nós não pedimos. Ele gosta de ouvir nossa voz pedindo a Ele, né? Então, vamos ser mais contritos em Cristo, contido nele, estarmos com Ele, estarmos conosco, querendo nos visitar. Meu lar fica aqui no Alto das Oliveiras, não é? Perto da Câmara de Vereadores, bem simples, mas em breve, se Deus quiser, daqui uns 6, 7 meses a igreja estará pronta para nós louvarmos lá, né? E agradecermos ao Senhor por tudo que Ele nos tem dado, pela paz que Ele tem nos dado, pelo cuidado que Ele tem tido conosco, né? De nos abençoar com dons, com palavras, com pessoas, com pastores maravilhosos que Ele nos deu, com missionárias, né? Profetas, profetisas, que eu também sou profetisa, para a glória do Senhor. E ninguém tem nada a ver com isso, que foi Ele quem quis me fazer profetisa, né? Que profeta é quem profetiza. Então eu também profetizo, não digo isso para me orgulhar, mas para vocês saberem que quando nós buscamos ao Senhor, né? Nós adquirimos vários dons, várias graças, vários intelectos do Senhor, por isso ficamos mais intelectuais, mais abrangentes nas palavras do Senhor. Viram quantos versículos falando das bondades de quem abraça as pessoas, de quem acalenta as pessoas com palavras, com elogios, não elogios falsos, minha gente, que os elogios falsos só servem para a queda mesmo. Temos que elogiar verdadeiramente, Glória a Deus. Então, sabemos que quando estamos com Cristo, estamos indo bem, estamos fazendo o que é certo, estamos sendo usados para as pessoas gostam, E quem não gosta, nós somos usados a si mesmo, E eles ficam abençoados, e depois eles entendem com o passar do tempo, quando acontece, quando Deus abençoa, e diz, essa parte foi o que a minha serva te disse, para a glória de Deus, já fui usada para várias pessoas, E se concluiu realmente, aconteceu, várias vezes, não foi uma vez, foi inúmeras vezes, desde que me converti. E esse ano que vem, eu vou completar 12 anos de evangélico para a glória de Deus, Me converti em 2014 e venho me preparando e sendo preparada por Deus até nos dias de hoje. Vou continuar assim para estar aqui com vocês, louvando, adorando, E exaltando o nome do Senhor. Sabemos que somos falhos, Temos muitas falhas realmente, mas se nós não falarmos do Senhor, mesmo falho, quem vai falar, minha gente? Quem tem que falar somos nós mesmos. Nós é quem temos que falar, que temos a graça. Quem não tem, busque, vai começar a ler a Bíblia, deixar versículos na internet, gravar vocês, fazer vídeos, dar explicações da palavra, da vida de vocês também, que às vezes é muito importante a gente falar de nós, porque muitas vezes tem pessoas que passam pelo mesmo problema e ele já vê que não está sozinho,
tem muitas outras pessoas que passam por aquela coisa, ou por muito mais do que ele. Porque às vezes a gente pensa que o nosso problema é grande, enorme, quando a gente pensa que não, tem pessoas passando muito mais do que nós, né? Eu não sou dolorida realmente, já fui muito dolorida emocionalmente, hoje já estou curada, já faz mais de 6 anos, para a glória de Deus. Deus me curou de vez, não tomo remédios, não tomo nada, né? Para a glória de Deus. Deus me curou realmente e hoje eu só preciso fazer academia mesmo, não é? Para que daqui para frente não se obstrua veias, né? Os colesteróis que vêm, porque comemos as comidas, eu como o mais saudável possível, né? Mas tem coisas às vezes que abusamos, né? E que nos faz mal, então eu tento o máximo comer coisas saudáveis, né? E quando eu abuso em alguma coisa, aí logo a partir do outro dia eu já busco as coisas mais saudáveis, melhor para mim e para minha casa, amém? Vamos abençoar nossa família, nossos pastores, abençoar nossos lares, por onde andamos, né? Nos comércios, que as pessoas também precisam de Deus, precisam buscar a Deus, precisam estar com Deus, precisam louvar a Deus e estar junto conosco em orações, não só na internet, mas em seus lares, nas igrejas. Precisamos nos juntar para orar pelo nosso Brasil, pela nossa cidade de Santa Maria do Cambucá, pelas cidades vizinhas, pelas escolas, pelos alunos que ainda são mais precisados, que não são mais problemáticos, que não só, né, com suas casas, suas famílias, suas dependências e também as suas necessidades, né? Então precisamos estar juntos todos, né, em louvores, orações por todo, buscando a Cristo, lendo a Bíblia e pregando essa palavra do Evangelho maravilhosa para todos nós, porque nós também precisamos, viu, minha gente? Porque quando nós lemos a palavra, primeiro toca em nós, nós aprendemos primeiro, para depois vocês aprenderem conosco, para depois vocês receberem a palavra. Então, a pancada vem primeiro para nós, para depois ir para vocês. Amém? Deus abençoe. Vamos estar com Cristo, Ele é quem nos ajuda. Estamos aí próximo ao Natal, né, ao nascimento de Jesus, que já sabem faz mais de 2000 anos, muito mais. Mas Ele está conosco, não é? Só precisamos reverenciá-lo mesmo, não é? Lembrá-lo, louvá-lo. Tem hinos que falam do seu nascimento. Então vamos louvar mais a Jesus, minha gente. Mais a Jesus, porque Ele é quem nos merece. E nós merecemos Ele, porque só Ele foi quem sofreu por nós, só Ele foi quem morreu por nós, só Ele padeceu por nós, derramou seu sangue até a última gota, ainda foi furado, transpassado pela lança do seu lado, e não tinha mais sangue, só saiu foi água mesmo. E Jesus passou por tudo isso por mim e por você, e só serás abençoado se seguires a Jesus, amém? Quem não tem igreja, procura uma igreja que fale de Jesus, que fale da salvação, corra e vá em frente, não é? Que você será louvado por Deus e será agraciado por Ele por suas bênçãos, amém? Ainda é bom dia, ainda vai dar meio-dia, falta 2 minutos, então, bom dia para vocês, Deus abençoe, a paz do Senhor.